rádio que toca a notícia na nossa região. Estúdio CBN. Agora, 2h44, uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego que foi divulgada na última terça revelou que a taxa de desemprego entre os jovens de 14 a 24 anos de idade caiu pela metade aqui no país, isso na comparação com o mesmo período de 2019, ainda antes do período de pandemia. Então, o número de jovens sem emprego passou de 4.800.000 para 2.400.000, isso na comparação aí entre 2019 e 2024. E para falar sobre esse avanço, entender, né, esses números, a gente conversa agora com o Daniel Calarco, ele que é representante brasileiro do Conselho Diretor da Rede de Ação Climática da Juventude da Unesco. Fala conosco aqui ao vivo. Oi, Daniel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Obrigado por me receber, ainda mais com a notícia tão boa de mais empregos para nossa juventude. Pois é, Daniel, e é um número até que surpreende, né? Essa comparação, aí a gente tem um número que caiu pela metade quando a gente fala aí de jovens desempregados, pegando até ali os adolescentes, né? Faixa etária entre 14 anos e 24 anos de idade. O que está influenciando nessa melhora, até porque a gente teve no meio disso tudo uma pandemia, né, Daniel? Sim, é verdade. Esses dados são muito positivos, ainda mais quando a gente pensa que reduziu também a quantidade da juventude que nem trabalhava nem estudava. Ou seja, a gente está vendo a juventude de maneira geral tendo mais acesso a oportunidades. E temos que pensar um pouco também na característica dessas funções que eles estão ocupando. A gente teve um aumento muito grande na oferta de vagas de aprendizagem e de estágio. A gente teve saltos, por exemplo, de estágios que saíram de 642 mil vagas para quase 1 milhão de vagas nesse ano. Ou seja, é uma juventude que está entrando no mercado de trabalho também de maneira cada vez mais formal, né? Mais de 50% desses contratos são contratos seletistas ou formais. Mas é claro que ainda tem seus desafios. Essa não é a realidade do país todo. Quando a gente pensa, por exemplo, em Norte e Nordeste, a informalidade ainda é muito alta. E pior que isso, tá? Essa juventude está empregada, mas muitos ainda não têm uma renda justa, recebendo abaixo da média nacional. Ou seja, o dado é muito bom. A juventude brasileira tem conseguido acessar, sim, mais oportunidades de trabalho. Mas a gente ainda tem um desafio de garantir que sejam bons trabalhos. O que precisa melhorar, Daniel, nesse aspecto, né, para a gente garantir não só uma colocação no mercado de trabalho, mas uma boa colocação para esses jovens? A primeira coisa, quando a gente pensa nos dados dessa pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, é entender quais são as juventudes que estão impactadas. Então, a gente está tendo uma amplitude, ou seja, jovens de pluralidade de raça e idade entre 14 e 24 anos têm sim conseguido acessar ao mercado de trabalho. Quem fica mais na parte de desafios dessa oportunidade ainda é uma juventude negra, principalmente preta, e juventudes do norte e nordeste do país. A concentração, por exemplo, de vagas de estágio, ela é muito maior ainda no sudeste e no sul. Então, a gente precisa pensar como que a gente consegue atender uma juventude que é plural, ou seja, descentralizando oportunidades também para outras regiões do país. E também garantindo que essa juventude acesse políticas continuadas. A gente também tem que reconhecer que das profissões desses jovens, elas estão concentradas em 15 áreas, principalmente em atividades que têm repetição, ou seja, serviços mais manuais, serviços com pouca técnica envolvida e que tem um grande risco de substituição por tecnologia. E o próprio governo federal alerta isso no relatório. Ou seja, há sim um aumento de oferta de empregos, mas empregos que não são resilientes, relacionados, por exemplo, com o operador de caixa de mercado, que cada vez mais tem sido substituído por máquinas. Então, é uma abordagem integrativa, que vai pensar como que a gente oferece oportunidades para jovens interseccionais. Ou seja, jovens negros, jovens pardos, jovens que estão fora das capitais. E segundo, como que a gente garante que eles acessem empregos que são mais resilientes, ou seja, trabalhos melhores. Isso vai passar necessariamente por uma qualidade de formação, tá? E também com programas que enfrentam mazelas sociais que garantam a permanência. Um exemplo concreto é a ação do governo federal, que é o programa PED Meia, que estabelece um incentivo financeiro para que a juventude não abandone o ensino base.
Daniel, por um outro lado, se a gente fala aí pegando, né, parte desse recorte aí desses jovens que estão empregados, que são os estagiários, né? A gente teve um aumento também da quantidade de estágios aqui no país, nesse comparativo aí, né, de 2019 a 2024. Só do ano passado para esse, o número cresceu de 642 mil para 990 mil jovens aí que fazem estágio. Ou seja, se a gente tem mais estagiários, obrigatoriamente a gente tem mais jovens também estudando ou se especializando, fazendo uma universidade, né, Daniel? É verdade, a gente está reconhecendo também esse papel do trabalho na formação complementar, né? O estágio enquanto uma atividade que ela é remunerada, mas também supervisionada, que é essencial para a gente conseguir criar novas gerações extremamente competentes. Então é muito positivo a gente ver. É importante reconhecer também que muitos dos estagiários, a grande maioria, está no ensino superior. Então lembrando da nossa atenção para os jovens que estão em vulnerabilidade extrema. Ou seja, e os estagiários e aprendizes também estão ganhando cada vez melhor. O gráfico também que o Ministério disponibiliza é que eles têm ganhado também acima da faixa de R$1.000 mês, que não é necessariamente a realidade dos jovens que não concluíram o ensino base ou que não chegaram ao ensino superior. Então a gente vê com muitos bons olhos as iniciativas das empresas privadas e também das empresas públicas de garantir programas de estagiário e de aprendizagem, porque, como você mencionou, os dados são impressionantes, chegam a quase 1 milhão de vagas. Falando daquela geração, né, que ficou conhecida, né, como geração neném, a gente notou, né, que houve aí um aumento desse número nos últimos anos e agora sim a gente registra uma queda, né, da geração neném, que são aqueles jovens que nem trabalham e nem estudam, por isso essa classificação, né? E também é uma situação complicada, né, Daniel? Se o jovem ele não tem acesso ao estudo, a uma universidade, a uma especialização, ele vai ter mais dificuldade também para conseguir ingressar no mercado de trabalho. Dá para dizer que essa realidade, ela está melhorando, ela está mudando aqui no país? A pergunta é mudando para quem, Tayla? A gente consegue ainda identificar que mulheres negras têm um desafio de superar a realidade do neném. E não porque nem trabalham nem estudam, mas porque não conseguem fazer isso de maneira formal. A realidade do trabalho doméstico, né, a responsabilidade de criar filhos ou também de ser responsável pela gestão do lar, tem sim impedido que meninas, principalmente pretas, que acessem oportunidades formais de educação e emprego. Então a gente vê que para esse público há uma redução, mas ela ainda é menor do que ela poderia e ela ainda é menor do que a gente está vendo a redução de meninos e homens, tá? Então a gente precisa reconhecer com muita alegria esse dado que a geração de jovens que não tem acesso a trabalho e educação diminuiu sim, mas existem barreiras estruturais que impactam desproporcionalmente ainda as nossas jovens e meninas mulheres e principalmente aquelas que moram em territórios de periferia e não têm acesso ainda a políticas integradas. Exemplo concreto, políticas relacionadas à creche, ensino integral e também auxílios para que ela possa ter uma agenda própria e não ter que assumir funções outras, né, como cuidador ou responsável pela família sem nenhum apoio do Estado. Bom, questões ainda que precisam, né, de muitos avanços, como o Daniel explicou pra gente. Já agradecendo, Daniel, muito a sua participação, Daniel Calarco, que é representante brasileiro do Conselho Diretor da Rede de Ação Climática da Juventude da Unesco, repercutindo com a gente esses dados, né, a queda aí do desemprego entre jovens que caiu pela metade entre 2019 e 2024, mas a gente tem ainda muito no que avançar. Daniel, muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde para você, bom trabalho. A juventude que agradece. Muito obrigado, Tayla. Agora, 2h52, a gente faz um intervalo rápido aqui no estúdio CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir?